E se eu te disser que produzir conteúdo é a última etapa da sua estratégia de marketing, é a última etapa do seu posicionamento? Eu demorei muito tempo trabalhando no digital e trabalhando com conteúdo para entender isso, e esse vídeo é justamente para que você não passe pelo mesmo que eu. Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Oi, meu nome é Ana Lia, eu sou fundadora da Conteúdo e Tal, que é uma agência especializada em estratégia de marca e tráfego pago. Eu já estou há 5 anos no digital e já trabalhei nas mais diversas áreas, desde estratégia de lançamento até identidade visual e estratégia de tráfego pago. Antes de ir para o conteúdo do vídeo, eu quero te pedir para se inscrever no canal que está começando, para que a gente continue sempre produzindo conteúdo de qualidade aqui para vocês. Então, em todo esse tempo que eu já estive no digital, eu sempre tive contato com a produção de conteúdo. Às vezes com mais intensidade, às vezes com menos, mas trabalhei por muito tempo como social media também. Fazendo calendários de posts, pensando em linhas editoriais, em formatos, tanto para mim quanto para os meus clientes. E por todos esses anos, até entender que o conteúdo era de fato a última parte desse processo estratégico, eu produzia conteúdo, ele sempre estava bom, com boa qualidade, mas parecia que faltava alguma coisa. Para ter um resultado expressivo, exorbitante, para começar a construir comunidade, para começar a construir conexão, parecia que faltava algo. Existia um caminho, ele sempre estava melhorando, os conteúdos tinham métricas boas, alguns melhores, alguns piores, como em todos os calendários, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Então isso começou a me perturbar de alguma forma, porque eu tentava muito, eu estudava muito, estudava tudo que eu podia ali em relação à produção de conteúdo, mas eu não conseguia entregar esses resultados que eu desejava. E aí eu fui começar a pesquisar por quê, tentar entender o porquê. Depois de fazer muita pesquisa, depois de buscar entender ao máximo a produção de conteúdo e o que envolve a produção de conteúdo, eu entendi que, na verdade, a produção de conteúdo é a última parte do seu desenvolvimento estratégico. Você precisa de um planejamento prévio, você precisa colocar intenção nesse conteúdo, você precisa ter diretrizes para esse conteúdo. E para esse planejamento, o nome que eu dou é estratégia de marca, existem vários outros nomes por aí, mas no geral, quando a gente fala de branding, quando a gente fala de estratégia, de planejamento estratégico, de marketing, a gente está falando no direcionamento do seu posicionamento no digital. Principalmente nesse caso, quando a gente fala de conteúdo e de produção de conteúdo. Antes de colocar esse post no feed, antes de sentar para fazer uma arte, ou antes de direcionar a sua equipe para fazer essa arte, você precisa ter a base, você precisa ter a definição do que você quer, do que você quer atingir, das pessoas que você quer atingir, do seu diferencial, para que o seu conteúdo seja assertivo. E também para que seja fácil de produzir esse conteúdo. Seja você a pessoa que senta e grava os vídeos, que faz as artes, ou essa equipe que está com você para te acompanhar. Isso evita retrabalho, evita alteração. Depois que isso está definido no seu conteúdo, fica muito fácil de saber com quem que você está falando, por que você está falando, qual o seu propósito, a partir de quais valores você fala. Fica mais fácil de te identificar e de identificar as pessoas que vão se interessar por aquele tipo de conteúdo. E aí, a hora de definir todos esses aspectos é justamente antes de produzir o conteúdo, quando você está pensando em desenvolvimento do seu planejamento estratégico. Aqui você pode estar se perguntando, por que eu não posso fazer os dois juntos? Por que eu não posso pensar no meu conteúdo ao mesmo tempo que eu estou pensando em quem que eu estou falando, no meu propósito, no meu objetivo e etc. E a resposta, na verdade, é muito simples. Se você já sentou para fazer um roteiro ou já parou para analisar o material que alguém te envia em relação ao seu marketing, você vai perceber. Demora muito mais para identificar o que falar, como falar, ou até mesmo para ver o que está errado, quando você não sabe exatamente o que você está procurando. Quando você é dono do seu negócio, quando você está produzindo conteúdo para você, você entende quem que você é, o que você busca, entende do seu negócio. Mas se isso não tiver especificado dentro da sua estratégia de comunicação, fica tudo muito confuso. As coisas demoram muito tempo, o roteiro não sai, a arte parece que nunca tá boa, e aí a produção de conteúdo fica pesada, fica difícil. Quando a gente entende que as redes sociais precisam de constância, mas também de certa frequência, de certo volume de posts, é muito fácil ver porque que isso fica insustentável. Porque toda vez que você vai colocar um post dentro da rede social, é tão difícil, o processo é tão demorado, é tão frustrante, fica óbvio que a constância e a frequência ao longo do tempo não vão vir. Vai ficar inviável para você. Quando a gente pensa na estratégia antes de fazer esse processo da produção de conteúdo, a gente evita isso. A gente evita essa frustração, a gente evita essa sobrecarga. E aí sim a gente consegue manter o conteúdo de uma forma frequente e constante, mas também manter o conteúdo coerente, trazendo as pessoas que a gente quer e deseja para as redes sociais. Outro ponto importante aqui é o tempo. Quando a gente posta por postar e não tem esse direcionamento estratégico, demora muito mais para atingir qualquer resultado.
E aí, para que a gente não perca essa baita oportunidade que é divulgar o nosso trabalho no Instagram, a gente precisa desse tipo de direcionamento, desse tipo de estratégia. E agora que a gente já sabe disso, como que a gente faz então? Como que a gente faz esse direcionamento estratégico? O meu objetivo aqui nesse vídeo é trazer clareza para esse processo para você, principalmente relacionado ao conteúdo. Por isso eu vou deixar aqui algumas dicas muito importantes que você pode já aplicar logo depois que ver esse vídeo e ver a diferença tanto nesse processo de construção do seu conteúdo como no seu resultado. Claro que seria impossível explicar todo o processo de uma estratégia de marca nesse vídeo, mas acompanha a gente aqui que ao longo do tempo nos próximos vídeos a gente vai sempre trazendo mais informações sobre isso. Outra possibilidade que você tem é contratar alguém para fazer esse serviço para você, essa estratégia de marca. É algo que a gente faz aqui, então se você tiver interesse, pode entrar em contato aqui na descrição do vídeo e a gente conversa e pensa em como desenvolver uma estratégia personalizada para você. Agora voltando para o que fazer, dicas práticas. A forma como eu trabalho tem 5 pilares. Primeiro a estratégia de negócio, depois a essência da marca, depois a expressão visual e verbal, depois a estratégia de conteúdo e por fim a estratégia de vendas. Para a gente simplificar e conseguir de fato aplicar alguns aspectos logo depois desse vídeo, eu separei algumas definições importantes que você precisa ter. A primeira é saber a sua promessa, saber exatamente o que você vai prometer de resultado para o seu cliente. Isso é importante, alinha e mostra exatamente a transformação que você proporciona. Depois, defina o seu círculo dourado, o Golden Circle. Para quem já ouviu falar dessa expressão, sabe que ela é muito importante. Para quem não ouviu, é um termo criado por Simon Sinek, um autor estadunidense que tem um dos TED Talks, por exemplo, mais vistos de toda a história. Ele fala sobre o círculo dourado, que é definir primeiro o seu porquê, depois o seu como e depois o seu o quê. O porquê é o propósito da sua marca, o como é como a sua marca entrega isso e o que é o serviço por si. A gente costuma explicar muito o que a gente faz, mas não essas outras camadas e, de acordo com o autor, e essa teoria é validada por muitas pessoas, é o porquê que conecta a sua empresa aos seus clientes para um propósito maior. A terceira dica seria encontrar um subnicho. Aqui tem muita gente que tem bastante restrição, porque quando a gente encontra um subnicho, define exatamente aquela pessoa para quem a gente quer atingir, a gente tem que focar a nossa comunicação. Então, ao invés de falar com, por exemplo, profissionais da saúde, eu vou falar com médicos ginecologistas. Isso faz com que a nossa comunicação fique mais clara. E aí, quem entra em contato com o nosso perfil sabe exatamente para quem que a gente está falando. Nesse sentido, a gente atrai mais especificamente os médicos ginecologistas e é uma opção para crescer e ter relevância mais rápido. Então, se é isso que você quer, considere definir um subnicho bem específico. O quarto ponto seria ter uma identidade visual bem definida. A forma como sua marca se expressa para o mundo. Cores, tipografia, tudo isso muito bem amarrado e consistente ao longo do tempo. Assim as pessoas conseguem relacionar o visual à sua marca. Quinto seriam as linhas editoriais, que são os grandes pilares dos conteúdos que você vai trazer. Quando você define temas principais que se relacionam tanto com você quanto com a sua persona, você consegue entender quais são os temas mais importantes do seu perfil e da sua produção de conteúdo. Isso é importante porque a partir do momento que a gente tem clareza desses pilares, fica muito mais fácil se comunicar e fica muito mais fácil com que as pessoas reconheçam a nossa comunicação, os nossos conteúdos dentro desse mar que são as redes sociais. Então, seguindo esses 5 passos, você já consegue iniciar o seu processo de desenvolvimento estratégico e fazer com que o seu conteúdo seja muito mais assertivo e atraia muito mais pessoas. Se ficou alguma dúvida sobre isso, por favor, deixa aqui nos comentários para a gente continuar a nossa conversa. Até o próximo vídeo!